Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Machine Learning Hands-On. Aqui é o Vinícius e hoje a gente vai começar a discutir como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para auxiliar o diagnóstico do câncer de próstata. E só para te contextualizar melhor, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga e que envolve a uretra, que é o canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. E o câncer de próstata é exatamente o tumor que afeta essa glândula. Agora dá uma olhada nos números relacionados ao câncer de próstata divulgados pelo Ministério da Saúde. Esses dados aqui são de 2018, beleza? Então, no ano passado, as estimativas apontavam para mais de 68 mil novos casos. E isso corresponde a um risco estimado de pouco mais de 66 casos novos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, a cada 100 mil homens aqui no Brasil, a gente tem uma grande probabilidade de 66 homens terem câncer de próstata. Além disso, ele é a segunda causa de morte por câncer em homens do Brasil, com mais de 14 mil óbitos. Eu trago esses números aqui para você ver o tamanho do problema que a gente está tratando e como novas tecnologias são úteis para que a gente possa pelo menos tentar diminuir essas estatísticas. Eu procurei mais dados públicos sobre o câncer de próstata aqui no Brasil e encontrei alguns dados interessantes. O primeiro que eu quero apresentar para vocês eu encontrei no dados.gov, que é o portal brasileiro de dados abertos. Vou deixar o link aqui, então caso você clique, você vai cair nessa página aqui. Tá certo? Aqui você vai encontrar vários conjuntos de dados em arquivo.csv, em outros formatos também. Aqui tu também vai encontrar alguns relatórios. Mas enfim, procurei aqui encontrar dados sobre câncer de próstata, que a gente pudesse brincar um pouquinho. Se você digitar aqui câncer de próstata, a gente acha aqui alguns datasets de câncer, tá bom? Câncer de mama, de colo de útero, então, dados de prevenção e tratamento de câncer de colo e mama. Enfim, vários dados legais, caso você queira dar uma olhada depois. Em breve eu vou estar gravando alguns vídeos trabalhando com esses dados aqui, beleza? Mas enfim, eu achei esse atlas aqui bem legal, mostrando a mortalidade por câncer em Alagoas entre 1996 e 2013. Nesse caso aqui a gente não tem um arquivo.csv para a gente trabalhar com esses dados, mas vamos dar uma olhada aqui nesse atlas para ver quais informações a gente consegue achar que sejam relevantes sobre o que a gente está procurando. Então eu vou pesquisar próstata aqui nesse documento. Vamos ver o que a gente vai achar. Olha só esse gráfico aqui. Ele traz a distribuição de mortes por câncer. Aqui em azul o masculino, em rosa e vermelho aqui o feminino. E veja quem está aqui no primeiro lugar. No estado de Alagoas, o câncer de próstata é o câncer que mais mata entre os homens, beleza? Já o câncer de mama é o que mais causa morte entre as mulheres. Dá uma olhada também aqui agora nesse gráfico aqui, a taxa de mortalidade dos cinco tipos de câncer, que eu também achei bem interessante. Veja que esse gráfico aqui em vermelho é o câncer de próstata, tá certo? Veja como esse gráfico está ascendente ao longo dos anos, de 96 até 2013. Isso é uma coisa bem alarmante, assim, que a gente tem que dar mais atenção a isso. Mas enfim, seguindo aqui, outra fonte de dados interessante é o DataSUS, tá bom? Caso você não conheça, dá uma olhada geral no site, que tem muita informação legal e de muito valor também. Mas enfim, você pode clicar aqui em informações de saúde. Depois vem aqui em estatísticas vitais, mortalidades e nascidos vivos. E agora você pode clicar aqui em câncer, sítio do INCA. Depois em atlas de mortalidade por câncer. Você vai ser direcionado para essa página aqui, tá bom? Você clicar aqui nessa primeira opção, você vai conseguir gerar uma tabela com os dados que você selecionar aqui, tá bom? Então, você pode selecionar o próstata aqui. E em seguida você clicar aqui em tabela. Ok. Veja que aqui ele só trouxe os dados do ano de 1979, tá bom? Então você pode selecionar aqui o período que você quer fazer a sua consulta, a região, se você quer masculino, feminino ou todos, querer só os dados masculinos, tá bom? Veja que agora eu tenho os dados de óbitos por câncer de próstata de 1979 até 2017, tá bom? E a gente pode gerar um arquivo.csv dessa tabela, para a gente poder trabalhar lá no Jupyter. Bom, se você clicar aqui, você já vai baixar, salva aí no seu computador, no diretório que você deseja. Pronto, agora você tem uma tabela com a quantidade de óbitos e a quantidade de óbitos por câncer de próstata e a porcentagem de óbitos por câncer de próstata.
Pronto, agora com o dataset já em mãos aqui no nosso computador. Agora vamos abrir ele usando o Pandas, beleza? Vou começar importando o Pandas. Agora vamos tentar abrir aqui o nosso arquivo .csv para ver o que acontece. Veja que deu um erro e o Pandas não conseguiu abrir o nosso arquivo. Vamos abrir esse arquivo aqui para ver o que pode ter acontecido. Então, abri ele aqui com o bloco de notas mesmo, beleza? Só para a gente dar uma olhada nele. E veja o que está acontecendo aqui. Veja que a primeira linha da tabela ele traz o título dela e a segunda linha está em branco. Então, nosso dataset só começa da terceira linha em diante. Então, a gente não quer usar essas duas primeiras linhas aqui não, beleza? Então, a gente tem uma maneira da gente fazer isso. O método readCSV tem um parâmetro chamado skip rows, que permite que a gente configure ele para pular linhas do dataset. Então, vamos configurar esse skip rows, esse parâmetro igual a 2, para que ele pule as duas primeiras linhas desse CSV. Então, vamos lá. Beleza, veja que agora a gente conseguiu abrir ele e armazenar aqui no objeto data, tá certo? Mas vamos dar uma olhada nas 5 primeiras linhas agora, para ver se deu tudo certo com ele. Veja que as colunas elas não foram separadas corretamente. Isso porque, por default, o método readCSV ele considera que os valores estão separados por vírgula. E se você clicar aqui dentro do parênteses, depois clicar em Shift Tab, você vai ver que esse parâmetro sep tem passado uma vírgula como parâmetro, tá bom? Então, se a gente configura sep igual a ponto e vírgula, que é o que está acontecendo aqui no nosso dataset, a gente consegue separar essas colunas corretamente, tá bom? Então, veja aqui como é que fica. Beleza, agora sim a gente tem o nosso dataset certinho aqui para a gente trabalhar nele. Vamos visualizar também o shape dele e ver ele inteiro aqui também. Veja que a gente tem 39 linhas com 4 colunas. Nosso dataset certinho aqui com os dados de 1979 até 2017, tá certo? Mas beleza, o que é que a gente pode fazer aqui com esses dados? Lembra lá que eu te mostrei um gráfico da taxa de mortalidade dos 5 tipos de cânceres que mais mata no estado de Alagoas. E o câncer de próstata estava bem ascendente. Então vamos ver se esse padrão aqui se repete para todo o Brasil. Vamos começar fazendo um gráfico simples aqui, com o Matplotlib, para a gente ver visualmente como está essa quantidade de óbitos ao longo desses anos, tá bom? Então vamos começar importando a biblioteca e configurando para que os nossos gráficos possam aparecer aqui no Jupyter. Beleza, feito isso, o Matplotlib tem um método chamado plot, que a gente pode passar primeiro os valores do eixo x e em seguida os valores do eixo y. Então, dessa maneira aqui. Então, como a gente quer ver a quantidade de óbitos ao longo dos anos, a gente quer que os anos estejam no eixo x e a quantidade de óbitos devido ao câncer de próstata no eixo y. Então, beleza, agora a gente tem já o nosso gráfico pronto, vamos só visualizar ele. Vamos só agora utilizar o método show para visualizar essa figura. Veja que por aqui, em 1980, a quantidade de óbitos era um pouco maior que 2000. Já em 2015, já tinha ultrapassado 14 mil óbitos por ano, tá bom? Devido ao câncer de próstata. A gente pode acrescentar algumas coisas a esse gráfico, como título e rótulos para o eixo x e y. Então a gente pode fazer isso dessa forma aqui.
pronto, veja que agora a gente tem mais algumas informações no gráfico. A gente pode ainda aumentar esse gráfico. A gente tem o método figure, beleza? Que a gente pode passar como parâmetro o tamanho da figura. E a gente configura isso antes de tudo, beleza? Logo depois que importa a biblioteca. A gente pode melhorar ainda mais esse gráfico, colocando uma legenda indicando o que representa essa linha. Para isso, a gente configura o parâmetro label do método plot. Eu vou colocar óbitos como nome, beleza? Então aqui, ó, dentro do método plot, a gente vai configurar o parâmetro label. Veja que a legenda ainda não apareceu, porque a gente precisa configurar aqui embaixo novamente. Legend plot igual best. Pronto, agora temos aqui nossa legenda. Enfim, você pode dar uma olhada na documentação do Matplotlib, que você vai encontrar muito mais opções para tentar melhorar esse gráfico, beleza? Mas eu quero apresentar para vocês agora outra biblioteca para criar gráficos, chamada Plotly. Ela permite que a gente tenha gráficos melhores, visualmente falando. Então, deixa eu te mostrar alguns exemplos aqui. Dá uma sacada aqui nos gráficos que a gente consegue fazer com ela. Gráficos de linha, né? Então, como a gente está trabalhando com um gráfico de linha aqui, eu vim exatamente na aba de gráficos de linha, tá bom? Line Charts, em Python. Então, tem um gráfico aqui bem legal, que eu achei bem interessante, que a gente pode utilizar como base, para a gente deixar ele melhor visualmente falando, deixar ele mais profissional também até. Então, vamos tentar replicar esse gráfico aqui no Jupyter e adaptar ele aos nossos dados, beleza? Então, não se assuste aqui com essa quantidade toda de linhas dele, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai entender tudo. Na verdade, a gente não vai precisar alterar tudo, a gente vai precisar alterar exatamente o que importa pra gente. Então, fica aqui comigo que a gente vai entender somente o que importa para esse nosso caso aqui, tá bom? Juro que vai valer a pena. Beleza, então veja que aqui a gente tem o mesmo gráfico que a gente tinha lá, tá bom? E se você passar o mouse aqui por cima do gráfico, você perceba que ele é interativo, beleza? Mas enfim, vamos agora ajustar para o gráfico que a gente quer fazer. Lembrando que a gente quer um gráfico desse estilo aqui, que a gente já fez, com os anos no eixo X e a quantidade de óbitos no eixo Y, tá bom? Beleza, vamos começar excluindo aqui essas informações no começo do código, porque a gente já tem os nossos dados do eixo X e do eixo Y, tá bom? A gente já tem isso pronto no nosso dataset. O que ele está fazendo aqui é criando o eixo X e o eixo Y, tá bom? Vamos excluir também aqui essas listas, tá bom? Porque são informações de cada uma das linhas desse gráfico aqui. Veja que a gente tem 4 linhas, então foi criado aqui o título e informações dos labels, dos rótulos e as cores de cada uma dessas 4 linhas. O tamanho também. Mas enfim, vamos excluir aqui essas informações que não vai ser útil para a gente agora. E como o nosso gráfico só vai ter uma linha, então vai ser bem mais simples que isso, tá bom? Vamos tirar também esse loop for aqui, que não faz sentido, porque aqui ele fez um loop para iterar 4 vezes, já que eram 4 curvas, eram 4 gráficos, dentro de uma mesma figura, que a gente só vai ter um gráfico, tá bom? E vamos agora alterar os dados que vão estar no eixo X e no eixo Y, tá bom? E a gente já tem isso aqui, a gente já fez, né? No eixo X vai o ano, os anos, e no eixo Y vai a quantidade de óbitos devido ao câncer de próstata. Veja aqui que o nome da coluna é óbito câncer. Beleza, aqui no nome a gente vai utilizar somente um parâmetro, né? Só vai colocar só óbitos. A mesma coisa eu vou fazer aqui para os parâmetros color e width, tá bom? Eles configuram a cor e a largura da linha. Então, resumindo aqui essa primeira parte, a gente configurou o nosso gráfico de linha principal. A gente passou os anos no eixo X, a quantidade de óbitos no eixo Y
A gente configurou o modo desse scalar plot para lines, tá bom? Então a gente vai ter uma linha. A gente alterou o nome da linha para óbitos, tá certo? A gente alterou a cor e a largura dela também, tá certo? A gente pode deixar aqui esse parâmetro quietinho, tá bom? Agora vamos configurar esses pontos iniciais aqui e finais do gráfico, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz eles. Veja que tem aqui endpoints. A gente dá um apaga aqui porque estava dentro do loop for, então eles estavam indentados para a direita. Então, nosso X aqui vai ser o primeiro e o último ano. Não sei se tu concorda comigo, já que eu quero o primeiro e o último ponto. Então, a gente pode acessar esses valores dessa forma aqui. Então, eu estou pegando o primeiro valor da coluna ano, passando o número 0 entre colchetes. E como nosso dataset vai até a linha 38, a gente passa entre colchetes para pegar o último valor dessa coluna, tá bom? A gente faz a mesma coisa para o eixo X, tá certo? Ou o número de óbitos por câncer de próstata. Exceto que agora não vai ser ano, e sim óbito câncer, tá bom? O nome da coluna. Veja que aqui o modo não vai ser mais lines, tá bom? Vai ser esse aqui agora, que vai reproduzir exatamente esses pontos assim. Vamos configurar também aqui a cor e o tamanho deles. A cor eu vou configurar a cor do meu tema de cores, tá certo? Minha paleta. E o tamanho eu vou colocar 6, tá bom? Depois, se ficar ruim, a gente altera. Se ficar visualmente desconfortável. Mas enfim, você pode ir alterando até que fique mais confortável para você, esteticamente falando. Beleza, configuramos agora esses pontos iniciais e finais aqui do gráfico, tá bom? Esses aqui e esses. A gente não vai mexer aqui nessas configurações de layout, tá certo? Vamos deixar do jeito que tá. Vamos vir para aqui, para as anotações que a gente vai adicionar no gráfico. Vamos começar tirando esse loop for aqui. Novamente a gente só tem um gráfico, então a gente não vai precisar iterar em nada. E agora vamos começar aqui adicionando uma anotação do gráfico aqui do lado esquerdo, tá bom? Veja que ele fala aqui, ó, labeling the left side of the plot. Então a gente vai rotular aqui esse lado esquerdo do gráfico. A gente não vai querer o nome aqui não, tá certo? A gente vai colocar só o número de óbitos no primeiro ano. Não vai ser uma porcentagem também, vai ser diferente. Mas vamos lá. Beleza, essa anotação aqui, ela vai estar na posição x igual a 0,05 do gráfico. E a posição y vai ser exatamente o valor de óbitos no primeiro ano. Não sei se tu concorda comigo. Se eu quero que esse número fique aqui do lado, porque eu quero que essa anotação fique do lado desse primeiro ponto aqui, tá bom? Então, pensa na figura como se fosse um plano cartesiano. Então, se eu quero esse número do lado desse ponto aqui, eles têm que estar na mesma altura, ou seja, na mesma posição do eixo y, mas deslocado um pouco para a esquerda no eixo x. E é exatamente o que esse código está fazendo aqui, tá certo? Só que nesse caso aqui a gente vai alterar o valor de y para exatamente a quantidade de óbitos no primeiro ano. Então, novamente, a gente vai substituir esse y aqui por Deira óbito câncer. E a gente só vai querer o número, tá certo? Na anotação do gráfico. Então, vamos excluir aqui esse nome label, mais, que aqui ele estava juntando o nome que estava em label. Não sei se vocês lembram que tinha uma lista lá, chamada label. Ter essa porcentagem aqui, que a gente não vai querer mais. Então, agora a gente só vai ter o número de óbitos no primeiro ano, tá bom? Nesse gráfico. Bom, por fim, vamos alterar o tamanho da fonte para 12. Deixa menorzinha. Pronto, beleza. Você configurou esse nome aqui do lado esquerdo do gráfico, tá certo?
você vai fazer a mesma coisa para o lado direito do gráfico agora. Porém, agora o valor de y é o último. Então a posição que a gente vai passar aqui, entre parênteses, inclusive eu esqueci de passar o zero aqui. A posição que a gente vai passar aqui, no lado direito, é a 38, tá bom? Pronto, vamos alterar também aqui o título dele. Veja que tem aqui. Vou colocar óbitos por câncer de próstata no Brasil, tá bom? E por fim a gente pode alterar a fonte, tá bom? Veja que tá destacado aqui, ó, fonte embaixo do gráfico. Beleza, agora a gente já pode rodar aqui nossa célula. Vamos ver se deu tudo certo. Se a gente não esqueceu de fazer nada. Esqueci de colocar aqui o nome do dataset na frente da coluna. Beleza, veja que agora a gente já tem o nosso gráfico aqui certinho, beleza? Esse título aqui está um pouco deslocado para a esquerda. A gente pode centralizar ele um pouquinho. Alterando aqui, ó, a posição dele no eixo X. Está 0.05. Veja que agora ele já está mais centralizado. Então veja que agora a gente tem um gráfico com um design muito mais atrativo. E além disso ele é interativo, tá bom? Então eu posso analisar aqui as mortes de 2000 até 2017, por exemplo. Você pode baixar ele aqui como PNG, tá certo? Como arquivo.png. Enfim, são várias. Você pode dar um zoom in, zoom out. Você pode dar auto scale. Caso você der 2 cliques também dentro dele, ele dá um auto scale. Mas enfim, meu objetivo era mostrar para vocês a possibilidade que a gente tem para criar gráficos com plot e como a gente pode analisar visualmente esses dados. Veja que o padrão que a gente viu lá no estado de Alagoas se repete aqui quando a gente amplia a escala para todo o Brasil também. Os números de morte por câncer de próstata estão numa crescente e a gente precisa dar mais atenção a isso. E agora eu quero abrir um parênteses aqui para apresentar para vocês algumas plataformas onde você pode conseguir dados, informações e insights relevantes para o teu projeto, tá bom? Então, essas duas primeiras aqui eu acabei de apresentar para vocês. O dados.gov, que como eu disse é o portal brasileiro de dados abertos, tem vários conjuntos de dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, tá bom? Se você clicar aqui em dados, você pode aplicar alguns filtros, por exemplo aqui, você quer os dados do Ministério da Saúde. Então tem 146 conjuntos de dados do Ministério da Saúde disponíveis aqui para você analisar. Lógico que alguns não vão ter o arquivo.csv ou algum arquivo mais tabelado que você possa analisar aqui no Jupyter, mas tem muito dado importante, muita informação legal aqui que a gente pode aprender. Beleza, outro portal muito legal, interessante é o DataSUS, tá certo? Como eu disse, eles têm uns dados muito interessantes para você explorar. Eles têm informações de saúde, informações financeiras, estatísticas de mortalidade, informações epidemiológicas, indicadores de saúde, enfim, bastante coisa que pode ser explorada. Outra plataforma legal é a plataforma de ciência de dados aplicada à saúde, que é da Fiocruz. E aqui você pode fazer análise visuais de dados. Você vai achar alguns conjuntos de dados também, tá bom? Que podem ser úteis para o seu projeto. Esse conjunto de dados bem legal aqui. Indicador de programas mais médicos. Mas enfim. E por último, e não menos importante, a gente tem um ClickSUS, que é uma ferramenta bem legal que eu achei na internet, que permite que você tenha acesso aos dados do DataSUS de maneira mais amigável. Ela permite que você crie relatórios, aplique filtros, compare os dados. Enfim, é uma ferramenta sensacional para profissionais de saúde que fazem pesquisa ou trabalham com dados de saúde pública do Brasil. Beleza, a gente deu uma geral nos dados disponíveis que eu encontrei relacionados ao câncer de próstata no Brasil. Agora vamos entender como que é feito o diagnóstico desse câncer
para a gente começar a pensar numa possível solução para tentar melhorar esse processo. Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, hoje, para investigar os sinais do câncer de próstata e descobrir se a doença está presente ou não, a princípio são feitos 2 exames. O exame de toque retal, onde o médico avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata. O exame de PSA, que é feito pelo exame de sangue, medindo a quantidade de uma proteína produzida pela próstata, que é chamada de PSA. E um nível alto dessa proteína pode significar câncer. Para confirmar de fato o diagnóstico, é preciso fazer uma biópsia. Nesse caso, são retirados pedaços pequenos da próstata para serem analisados no laboratório. E tem alguns fatores que aumentam as chances de um homem desenvolver o câncer de próstata, beleza? Se você for lá no site do Ministério da Saúde, você vai encontrar esses 3 fatores de risco aqui. A idade é um desses fatores. E detalhe que para cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Outro fator relevante é o histórico de câncer de próstata na família. E ainda outro fator de risco é o sobrepeso e obesidade. Então, homens com peso corporal elevado têm maior risco de ter câncer de próstata. Então, para desenvolver um modelo preditivo para auxiliar o diagnóstico precoce ou direcionar pacientes com alto risco de desenvolver esse tipo de câncer, essas características aqui provavelmente estariam entre nossos atributos do nosso dataset. Porém, o dataset que eu encontrei, que a gente vai trabalhar aqui, traz outras informações. Eu não achei muita informação sobre esse dataset, mas ele traz informações de 100 pacientes e tudo indica que são informações da biópsia, tá bom? São informações de células da próstata. Então vamos dar uma olhada dá uma olhada aqui nos atributos dele que a gente tem. A gente tem o resultado do diagnóstico como primeiro atributo. A gente tem o raio, a textura, o perímetro, a área, a suavidade, enfim, vários atributos das células da próstata que estão classificados como benignas ou malignas. E o nosso objetivo aqui vai ser, dado uma célula da próstata, tentar classificar ela como benigna ou maligna, baseado nessas informações dessas 100 células aqui. Beleza, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo, mas na próxima aula a gente vai botar a mão na massa nesse conjunto de dados e entender melhor os dados que a gente tem, para depois preparar eles para utilizar o modelo de Machine Learning e ver o que é que acontece. Então até lá!